Olá, meu nome é Júlia Quimelo Ravazzi e hoje eu vou apresentar um tema de grande importância sanitária e econômica para a suinocultura, que é a doença vesicular suína. Essa apresentação faz parte da disciplina de suinocultura, administrada pelo professor Alessandro. A DVS é uma doença infecciosa viral altamente contagiosa que atinge somente suínos, tanto suínos domésticos quanto selvagem. E um dos principais problemas é que os sinais clínicos dessa doença se parecem muito com a da febre aftosa. E isso pode confundir o diagnóstico e atrasar até a resposta sanitária desses animais. Então, por isso que ela é considerada uma doença de emergência sanitária internacional. Então, países livres da doença, como o Brasil, têm protocolos muito rígidos para evitar a entrada dessa doença no país, né? Além disso, as DVS afetam diretamente a produção e o comércio de carne suína. E isso traz prejuízos econômicos e restrições comerciais da carne suína muito severas e rigorosas, né? Então, o que vai tornar a doença vesicular suína tão preocupante? Então, em primeiro lugar, ela é altamente transmissível entre os suínos, o que significa que um único foco pode se espalhar rapidamente dentro de uma granja e até entre diferentes propriedades. Segundo ponto, ela é clinicamente semelhante a outras doenças vesiculares, como a febre aftosa, como eu já havia dito antes, e isso dificulta a identificação imediata dessa doença. Terceiro ponto, a doença vesicular suína provoca impactos econômicos significativos, né? Então, como perda de produtividade, gastos com controle da doença, sacrifício de animais, sacrifício desses animais que estão com a doença. Então, por isso, é uma doença de notificação obrigatória. Então, qualquer suspeita deve ser comunicado imediatamente ao serviço veterinário oficial, né? Como eu já havia mencionado antes, a doença vesicular suína afeta exclusivamente os suínos, sem risco direto para seres humanos ou outras espécies. O seu período de incubação dessa doença, ou seja, o que é esse período de incubação? É o tempo entre a infecção e o aparecimento dos sintomas. Esse período vai variar de 2 a 7 dias. A transmissão dessa doença ocorre tanto por contato direto, como entre os suínos doentes e os suínos saudáveis, quanto por contato indireto, que é através do ambiente, utensílios, o transporte desses animais, ou por pessoas que tiveram contato com o vírus, que acaba levando para a granja na roupa, no sapato, enfim. Então, um fator preocupante é a resistência também desse vírus ao ambiente, principalmente a locais úmidos e frios. Isso aumenta a chance desses vírus se manter ativos e contaminar os novos animais que estavam saudáveis, né? Então, os principais sintomas clínicos dessa doença são vesículas, que são bolhas na boca, no focinho, nas tetas e entre os cascos. Essas lesões entre os cascos causam muita dor e fazem com que os animais comecem a mancar, o que chamamos de claudicação. Além disso, os suínos podem apresentar febre alta, perda de apetite, letargia, ou seja, eles ficam mais sem energia, ficam mais lentos, uma lentidão aparente e salivação excessiva. E em fêmeas prenhas pode ocorrer aborto espontâneo, o que representa um prejuízo direto à reprodução e à produtividade dessa granja, né? E esses sinais clínicos são parecidos com outras doenças, como eu também já comentei anteriormente. Então é essencial não confiar só na observação, só nos sintomas clínicos. Também é importante fazer exames laboratoriais para comprovação de que realmente se trata de doença vesicular suína. O primeiro passo para a detecção das doenças vesiculares suína é o diagnóstico clínico, ou seja, o veterinário ou o zootecnista, o produtor, observa sinais externos, como as vesículas, as bolhas e a claudicação. No entanto, como esses sintomas são muito parecidos com o da febre aftosa, não é possível confirmar a doença apenas fazendo observações clínicas. Por isso é muito importante que, diante de qualquer suspeita, o produtor, o zootecnista ou o médico veterinário acione o serviço oficial para que seja feito o diagnóstico diferencial, por meio de exames laboratoriais, né?
Os exames laboratoriais mais utilizados para confirmar os DVS incluem o RT-PCR, que detecta o RNA do vírus e tem alta sensibilidade esse teste. Os testes de sorologia, como o ELISA e a neutralização viral, o VN, que detecta anticorpos dos animais, e também o isolamento viral, que esse exame é um exame mais demorado, mas confirma a presença do agente infeccioso também. As amostras coletadas geralmente incluem fluido do epitélio das vesículas e também o soro sanguíneo desses animais. O diagnóstico laboratorial ele é fundamental para diferenciar as DVS, né, de outras doenças vesiculares e orientar de forma precisa o controle dessa doença, né? Então, essa doença vesicular suína é causada por um vírus do gênero Enterovirus, pertencente à família Picornaviridae, e ela trata-se de um e esse vírus trata-se de um vírus de RNA não envelopado, o que torna esse vírus mais resistente ao ambiente, principalmente a desinfetantes comuns e a variações de temperatura. Ele sobrevive bem, especialmente em ambientes úmidos e frios, como instalações suínas mal higienizadas, utensílios utilizados no manejo desses animais contaminado, veículos de transporte, entre outros. E essa resistência exige medidas de biossegurança muito rigorosas para evitar a entrada e a disseminação de vírus dentro dessas granjas, né? Então, as principais fontes de infecção são os animais infectados, né, que eliminam esse vírus na saliva, eliminam nas fezes e na urina, e a movimentação de animais infectados entre as granjas ou regiões diferentes é uma forma crítica de disseminação também. Outro risco é o contato com fomites. O que seriam esses fomites? Que são objetos contaminados, né? Como botas, roupas, ferramentas e veículos utilizados para transporte. E por fim, são os alimentos contaminados, como o resto de comida que não foram devidamente tratadas e acabaram sendo oferecidas aos suínos. Porém, esses alimentos contaminados, eles são mais oferecidos, ocorrem mais para suínos caipiras e não suínos comerciais como os de granja, né? Infelizmente, não existe tratamento antiviral específico para a doença vesicular suína. O que pode ser feito, né, são medidas de suporte, como garantir a hidratação, conforto desses animais. No entanto, como essa doença tem alta transmissibilidade o impacto sanitário, o foco não está em tratar, mas sim em prevenir e conter a transmissão dessa doença. Em surtos confirmados, muitas das vezes, a única saída é o sacrifício sanitário desses animais, né? Conforme os protocolos do MAPA. E isso ocorre para evitar a disseminação do vírus para as outras propriedades, que pode acometer prejuízos econômicos altíssimos e irreversíveis, né? Então, as medidas de biossegurança nas granjas são fundamentais, né, para a prevenção da doença vesicular suína. Isso inclui tanto o controle rigoroso da entrada de pessoas, a entrada de veículos de transporte, materiais e utensílios utilizados no manejo. Também é essencial o controle da movimentação de animais dentro dessa granja, especialmente os provenientes de outras regiões ou até mesmo de outros países. A vigilância epidemiológica ativa, né, feita pelos órgãos oficiais, vai garantir uma resposta mais rápida diante de qualquer suspeita da doença. Então, essa vigilância epidemiológica também é muito importante dentro das granjas. E, por fim, a educação sanitária dos produtores, né, é uma ferramenta-chave também, porque eles precisam reconhecer os sinais suspeitos e saber como agir para prevenir a proliferação dessa doença nas granjas. Então, no Brasil, qualquer suspeita de doença vesicular suína deve ser imediatamente notificada ao MAP, que é o Ministério da Agricultura. Essa notificação é obrigatória e mesmo que os sinais não sejam conclusivos. O Brasil ele é considerado livre de doença vesicular suína sem vacinação,
significa que o país não tem casos de doença vesicular suína e que não utiliza a vacinação como medida preventiva da doença. Como eu falei anteriormente, utiliza-se a sanidade, medidas de sanidade e garantida por outras medidas, como vigilância e o controle da doença. O que nos proporciona um status sanitário muito valioso, né, principalmente para a exportação dessa carne suína. E para manter esse status, os protocolos de contenção são extremamente rigorosos e rígidos. Inclui o bloqueio dessa carne, o rastreamento e, se necessário, até o sacrifício sanitário dos animais afetados. Então, além da notificação ao MAPA, né, o Brasil deve comunicar imediatamente à Organização Mundial da Saúde Animal. E a doença vesicular suína, ela está na lista de doenças de notificação imediata, pois sua ocorrência pode afetar tanto o comércio internacional quanto o comércio nacional. A transparência da notificação ela é fundamental, né, para manter a confiança de outros países, e isso faz com que garanta que o Brasil continue a exportar carne suína com credibilidade. Então, os impactos da doença vesicular suína ela vão além da saúde animal. E por que eu falo isso? Porque ela pode causar embargos à exportação de carne suína, e isso gera prejuízos enormes, econômicos, diretos e indiretos. Os mercados consumidores eles vão perder a confiança, né? Se tiver algum caso de doença vesicular no Brasil, e o valor do rebanho diminui. E há custos elevados com o controle e a erradicação. Ou seja, erradicar significa acabar com a circulação de uma doença, né? Um surto, mesmo que controlado rapidamente, pode deixar um país anos fora do mercado internacional. Então, isso é muito problemático. Então, por isso, o controle da doença vesicular suína ela é tão estratégica para a economia e a imagem do setor agropecuário brasileiro. Então, para concluir tudo, a doença vesicular suína ela é um exemplo claro de como uma enfermidade animal, mesmo restrita a uma única espécie, né, como no caso é restrita a só suínos, pode ter grande repercussão econômica e sanitária, né, tanto no nível nacional quanto a nível internacional. Então, essa doença, por ser altamente contagiosa e clinicamente semelhante a outras doenças vesiculares, como a febre aftosa, que eu já havia citado ao longo do seminário, ela exige a atenção máxima das autoridades sanitárias, dos produtores e de todos os profissionais da cadeia da suinocultura. Então, o Brasil, né, por ser considerado livre de doença vesicular suína, sem vacinação, tem um status sanitário privilegiado. E isso precisa ser preservado com educação sanitária e biossegurança rigorosa, né? Então, embora não haja tratamento específico dessa doença, a prevenção e o diagnóstico precoce e a notificação imediata são as principais ferramentas que se utiliza para evitar a introdução e a disseminação do vírus no país. Então, proteger o rebanho de suínos nacional é não só proteger, não é só proteger, como eu vou falar, a produção de alimentos, mas também a economia e o emprego no campo dessas pessoas que trabalham nas granjas e a credibilidade do Brasil no mercado internacional, né? E então é de extrema importância a prevenção dessa doença, né? Então, essas foram as principais fontes utilizadas para a elaboração da apresentação. E eu destaco aqui o manual do MAPA e os documentos da Organização Mundial da Saúde Animal. E todas elas estão disponíveis para consulta, para aprofundar o conhecimento sobre a doença vesicular suína, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos e até uma próxima.